O Pequeno Príncipe. Capítulo 12. O planeta seguinte era habitado por um bêbado. Esta visita foi muito curta, mas mergulhou o príncipezinho numa profunda melancolia. "Que fazes aí?" perguntou ao bêbado, silenciosamente instalado diante de uma coleção de garrafas vazias e uma coleção de garrafas cheias. "Eu bebo", respondeu o bêbado, com ar triste. "Por que é que bebes?" perguntou-lhe o príncipezinho. "Para esquecer", respondeu. "Esquecer o quê?" indagou o príncipezinho, que já começava a sentir pena. "Esquecer que eu tenho vergonha", confessou o bêbado, baixando a cabeça. "Vergonha de quê?" investigou o príncipezinho, que desejava socorrê-lo. "Vergonha de beber", concluiu, encerrando-se definitivamente no seu silêncio. E o príncipezinho retirou-se, perplexo. As pessoas grandes são, decididamente, estranhas. Muito estranhas. Dizia a si mesmo, durante a viagem. Capítulo 13. O quarto planeta era o do homem de negócios. Estava tão ocupado, que não levantou sequer a cabeça à chegada do pequeno príncipe. "Bom dia", disse-lhe. "O seu cigarro está apagado." 3 e 2 são 5. 5 e 7, 12. 12 e 3, 15. Bom dia. 15 e 7, 22. 22 e 6, 28. Não há tempo para acender de novo. 26 e 5, 31. Ufa! Total, 501.622.731. 500 milhões de quê? Hein? Ainda estás aqui. 501 milhões de... Eu não sei mais. Tenho tanto trabalho. Sou um sujeito sério, não me preocupo com ninharias. 2 e 5, 7. 500 milhões de quê? Repetiu o príncipezinho, que nunca na sua vida renunciara a uma pergunta, uma vez que a tivesse feito. O homem de negócios levantou a cabeça. "Há 54 anos que moro neste planeta, e só fui incomodado 3 vezes. A primeira vez foi há 22 anos, por um besouro caído não sei de onde. Fazia um barulho terrível, e cometi 4 erros na soma. A segunda foi há 11 anos, por uma crise de reumatismo. Falta de exercício. Não tenho tempo para passeio. Sou um sujeito sério. A terceira é esta. Eu dizia, portanto, 501 milhões. Milhões de quê? O homem de negócios compreendeu que não havia esperança de paz. Milhões dessas coisinhas, que se veem às vezes no céu. Moscas. Não, não. Essas coisinhas que brilham. Abelhas. Também não. Essas coisinhas douradas que fazem sonhar os ociosos. Eu cá sou um sujeito sério. Não tenho tempo para divagações. Ah! Estrelas. Isso mesmo. Estrelas. E que fazes tu de 500 milhões de estrelas? 501.622.731. Eu sou um sujeito sério. Gosto de exatidão. E que fazes tu dessas estrelas? Que faço delas? Sim. Nada. Eu as possuo.
Tu possuis as estrelas. Sim. Mas eu já vi um rei que... Os reis não possuem. Eles reinam sobre. É muito diferente. E de que te serve possuir as estrelas? Serve-me para ser rico. E para que te serve ser rico? Para comprar outras estrelas, se alguém as descobrir. Esse aí, disse o príncipezinho para si mesmo, raciocina um pouco como o bêbado. No entanto, fez ainda algumas perguntas. Como pode a gente possuir as estrelas? De quem são elas? Respondeu, ameaçador, o homem de negócios. Eu não sei. De ninguém. Logo são minhas, porque pensei primeiro. Basta isso. Claro. Quando achas um diamante que não é de ninguém, ele é teu. Quando achas uma ilha que não é de ninguém, ela é tua. Quando tens uma ideia primeiro, tu a fazes registrar. Ela é tua. E quanto a mim, eu possuo as estrelas, pois ninguém antes de mim teve a ideia de as possuir. Isso é verdade. Disse o príncipezinho. E que fazes tu com elas? Eu as administro. Eu as conto e reconto. Disse o homem de negócios. É difícil. Mas eu sou um homem sério. O príncipezinho ainda não estava satisfeito. Eu, se possuo um lenço, posso colocá-lo em torno do pescoço e levá-lo comigo. Se possuo uma flor, posso colher a flor e levá-la comigo. Mas tu não podes colher as estrelas. É verdade. Mas eu posso colocá-las no banco. Que quer dizer isto? Isso quer dizer que eu escrevo num papelzinho o número das minhas estrelas. Depois tranco o papel à chave numa gaveta. E isso basta. Basta. É divertido. Pensou o príncipezinho. É bastante poético. Mas não é muito sério. O príncipezinho tinha, sobre as coisas sérias, ideias muito diversas das ideias das pessoas grandes. Eu, disse ele ainda, possuo uma flor que rego todos os dias. Possuo 3 vulcões que revolvo toda semana. Porque revolvo também o que está extinto. A gente nunca sabe. É útil para os meus vulcões, e útil para minha flor que eu os possua. Mas tu não és útil às estrelas. O homem de negócios abriu a boca, mas não achou nada a responder, e o príncipezinho se foi. As pessoas grandes são mesmo extraordinárias. Repetia simplesmente no percurso da viagem. Capítulo 14. O quinto planeta era muito curioso. Era o menor de todos. Mal dava para um lampião, e o acendedor de lampiões. O pequeno príncipe não conseguia entender para que serviam, em algum lugar no céu, num planeta sem casa nem população, um lampião e um acendedor de lampiões. No entanto, disse consigo mesmo: talvez esse homem seja mesmo absurdo. No entanto, é menos absurdo que o rei, que o vaidoso, que o homem de negócios, que o bêbado. Seu trabalho ao menos tem um sentido. Quando acende o lampião, é como se fizesse nascer mais uma estrela, mais uma flor. Quando o apaga, porém, é estrela ou flor que adormecem. É uma ocupação bonita. É verdadeiramente útil porque é bonita. Quando chegou ao planeta, saudou respeitosamente o acendedor. Bom dia. Por que acabas de apagar teu lampião? É o regulamento. Respondeu o acendedor. Bom dia. Que é o regulamento?
É apagar meu lampião. Boa noite. E tornou a acender. Mas por que acabas de o acender de novo? É o regulamento. Respondeu o acendedor. Eu não compreendo. Disse o príncipezinho. Não é para compreender. Disse o acendedor. Regulamento é regulamento. Bom dia. E apagou o lampião. Em seguida enxugou a testa num lenço de quadrinhos vermelhos. Eu executo uma tarefa terrível. Antigamente era razoável. Apagava de manhã e acendia à noite. Tinha o resto do dia para descansar e o resto da noite para dormir. E depois disso, mudou o regulamento. O regulamento não mudou. Disse o acendedor. Aí é que está o drama. O planeta, a cada ano, gira mais depressa, e o regulamento não muda. E então? Disse o príncipezinho. Agora, que ele dá uma volta por minuto, não tenho mais um segundo de repouso. Acendo e apago uma vez por minuto. Ah! Que engraçado! Os dias aqui duram um minuto. Não é nada engraçado. Disse o acendedor. Já faz um mês que estamos conversando. Já faz um mês. Sim. 30 minutos. 30 dias. Boa noite. E reacendeu o lampião. O príncipezinho considerou, e amou aquele acendedor tão fiel ao regulamento. Lembrou-se dos pores do sol que ele mesmo produzia, recuando um pouco a cadeira. Quis ajudar o amigo. Ore. Eu sei de um modo de descansar quando quiseres. Eu sempre quero. Disse o acendedor. Pois a gente pode ser, ao mesmo tempo, fiel e preguiçoso. E o príncipezinho continuou. Teu planeta é tão pequeno, que podes, com 3 passos, dar-lhe a volta. Basta andares lentamente, bem lentamente, de modo a ficares sempre ao sol. Quando quiseres descansar, caminharás. E o dia durará quanto queiras. Isso não adianta muito. Disse o acendedor. O que eu gosto mais na vida é de dormir. Então não há remédio. Disse o príncipezinho. Não há remédio. Disse o acendedor. Bom dia. E apagou o seu lampião. Esse aí. Disse para si o príncipezinho, ao prosseguir a viagem para mais longe. Esse aí seria desprezado por todos os outros, o rei, o vaidoso, o bêbado, o homem de negócios. No entanto, é o único que não me parece ridículo. Talvez porque é o único que se ocupa de outra coisa que não seja ele próprio. Suspirou, entristecido, e disse ainda. Era o único que eu podia ter feito meu amigo. Mas seu planeta é mesmo pequeno demais. Não há lugar para 2. O que o príncipezinho não ousava confessar, é que os 1440 pores do sol, em 24 horas, davam-lhe certa saudade do abençoado planeta. Capítulo 15. O 6º planeta era 10 vezes maior. Era habitado por um senhor de idade, que escrevia livros enormes. Bravo! Eis um explorador! Exclamou ele, logo que viu o príncipezinho. O príncipezinho assentou-se na mesa, ofegante. Já viajara tanto. De onde vens? Perguntou-lhe o senhor idoso. Que livro é esse? Indagou o pequeno príncipe. Que faz o senhor aqui? Sou geógrafo. Respondeu o senhor idoso. Que é um geógrafo? É um estudioso,
Que sabe onde se encontram os mares, os rios, as cidades, as montanhas, os desertos. É bem interessante, disse o príncipezinho. Eis, afinal, uma verdadeira profissão. E lançou um olhar, em torno de si, no planeta do geógrafo. Nunca havia visto planeta tão majestoso. O seu planeta é muito bonito. Haverá oceanos nele. Como hei de saber? Disse o geógrafo. Ah! O príncipezinho estava decepcionado. E montanhas? Como hei de saber? Disse o geógrafo. E cidades, e rios, e desertos? Como hei de saber? Disse o geógrafo pela terceira vez. Mas o senhor é geógrafo. Exato. Disse o geógrafo. Mas não sou explorador. Há uma falta absoluta de exploradores. Não é o geógrafo que vai contar as cidades, os rios, as montanhas, os mares, os oceanos, os desertos. O geógrafo é muito importante para estar passeando. Não deixa um instante a escrivaninha. Mas recebe os exploradores, interroga-os, anota as suas lembranças. E se as lembranças de alguns lhe parecem interessantes, o geógrafo estabelece um inquérito sobre a moralidade do explorador. Por quê? Porque um explorador, que mentisse provocaria catástrofes nos livros de geografia. Como o explorador que bebesse demais. Por quê? Perguntou o príncipezinho. Porque os bêbados vêm dobrado. Então o geógrafo anotaria 2 montanhas onde existe apenas uma. Conheço alguém, disse o príncipezinho, que seria um mau explorador. É possível. Pois bem, quando a moralidade do explorador parece boa, faz-se uma investigação sobre a sua descoberta. Alguém vai conferir? Não. Seria muito complicado. Mas exige-se do explorador que ele forneça provas. Tratando-se, por exemplo, de uma grande montanha, ele trará grandes pedras. O geógrafo, de súbito, se entusiasmou. Mas tu vens de longe. Tu és explorador. Tu me vais descrever o teu planeta. E o geógrafo, tendo aberto o seu caderno, apontou o seu lápis. Anotam-se primeiro a lápis as narrações dos exploradores. Espera-se, para cobrir a tinta, que o explorador tenha fornecido provas. Então, interrogou o geógrafo. Ó! O meu planeta! Disse o príncipezinho. Não é interessante. É muito pequeno. Eu tenho 3 vulcões. 2 vulcões em atividade e um vulcão extinto. A gente nunca sabe. A gente nunca sabe. Repetiu o geógrafo. Tenho também uma flor. Mas nós não anotamos as flores. Disse o geógrafo. Por que não? É o que há de mais belo. Porque as flores são efêmeras. Que quer dizer? Efêmera. Os livros de geografia, disse o geógrafo, são os mais confiáveis dentre todos os livros. Nunca ficam ultrapassados. É raríssimo que uma montanha mude de lugar. É muito raro um oceano esvaziar-se. Nós escrevemos coisas eternas. Mas os vulcões extintos podem despertar. Interrompeu o príncipezinho. Que quer dizer o efêmera? Que os vulcões estejam extintos ou não, isso dá no mesmo para nós. Disse o geógrafo. O que nos interessa é a montanha. Ela não muda. Mas que quer dizer? Efêmera. Repetiu o príncipezinho, que nunca, na sua vida, renunciara a uma pergunta que tivesse feito. Quer dizer?
que está ameaçado de desaparecer em breve. Minha flor está ameaçada de desaparecer em breve. Sem dúvida. Minha flor é efêmera, disse o príncipezinho. E não tem mais que 4 espinhos para defender-se do mundo. E eu a deixei sozinha. Foi seu primeiro movimento de remorso. Mas retomou coragem. Que me aconselha a visitar? Perguntou ele. O planeta Terra. Respondeu-lhe o geógrafo. Tem boa reputação. E o príncipezinho se foi, pensando na sua flor. Capítulo 16. O 7º planeta foi, portanto, a Terra. A Terra não é um planeta qualquer. Contam-se lá 111 reis. Não esquecendo, é claro, os reis negros. 7.000 geógrafos. 900.000 negociantes. 7,5 milhões de bêbados. 311 milhões de vaidosos, isto é, cerca de 2 bilhões de pessoas grandes. Para dar-lhes uma ideia das dimensões da Terra, eu lhes direi que, antes da invenção da eletricidade, era necessário manter, para o conjunto dos 6 continentes, um verdadeiro exército, de 462.511 acendedores de lampiões. Isto fazia, visto um pouco de longe, um magnífico efeito. Os movimentos desse exército eram ritmados, como os de um balé de ópera. Primeiramente, a vez dos acendedores de lampiões da Nova Zelândia e da Austrália. Esses, em seguida, acesos os lampiões, iam dormir. Entrava por sua vez, a dança dos acendedores de lampiões da China e da Sibéria. E também desapareciam nos bastidores. Vinha a vez dos acendedores de lampiões da Rússia e das Índias. Depois os da África e da Europa. Depois os da América do Sul. Os da América do Norte. E jamais se enganavam na ordem de entrada, quando apareciam em cena. Era um espetáculo grandioso. Apenas 2, o acendedor do único lampião do Polo Norte, e o seu colega, do único lampião do Polo Sul. Levavam vida ociosa e descuidada. Trabalhavam 2 vezes por ano. Capítulo 17. Quando a gente quer fazer graça, acaba mentindo um pouco. Não foi lá muito honesto ao lhes falar dos acendedores de lampiões. Corro o risco de dar, àqueles que não conhecem o nosso planeta, uma falsa ideia dele. Os homens ocupam, na verdade, muito pouco lugar na superfície da Terra. Se os 2 bilhões de habitantes que povoam a Terra se mantivessem de pé, colados um ao outro, como para um comício, acomodar-se-iam facilmente numa praça pública de 20 milhas de comprimento, por 20 de largura. Seria possível ajuntar a humanidade toda na menor das ilhas do Pacífico. As pessoas grandes não acreditarão, é claro. Elas julgam ocupar muito espaço. Consideram-se tão importantes como os baobás. Digam-lhes, pois, que façam o cálculo. Elas adoram os números, ficarão contentes com isso. Mas vocês não percam tempo com essa tarefa chata. Inútil. Vocês acreditam em mim. O príncipezinho, uma vez na Terra, ficou, pois, muito surpreso de não ver ninguém. Já suspeitava ter se enganado de planeta, quando um anel cor de lua remexeu na areia. Boa noite, disse o príncipezinho, inteiramente ao acaso. Boa noite, disse a serpente. Em que planeta me encontro? Perguntou o príncipezinho. Na Terra, respondeu a serpente. Na África. Ah! E não há ninguém na Terra.
Aqui é o deserto. Não há ninguém nos desertos. A terra é grande. Disse a serpente. O príncipezinho sentou-se numa pedra e ergueu os olhos para o céu. As estrelas são todas iluminadas. Não será para que cada um possa um dia encontrar a sua. Olha o meu planeta, está justamente em cima de nós. Mas como está longe! Teu planeta é belo. Disse a serpente. Que vens fazer aqui? Tive problemas com uma flor. Disse o príncipe. Ah! Exclamou a serpente. E ficaram em silêncio. Onde estão as pessoas? Repetiu enfim o príncipezinho. A gente está um pouco só no deserto. Também entre as pessoas, a gente se sente um pouco sozinho. Disse a serpente. O príncipezinho olhou-a, longamente. Tu és um bichinho engraçado. Disse ele. Fino como um dedo. Porém, sou mais poderosa do que o dedo de um rei. Retrucou a serpente. O príncipezinho sorriu. Tu não és tão poderosa assim. Não tens sequer umas patas. Não podes sequer viajar. Eu posso levar-te mais longe que um navio. Disse a serpente. Ela enrolou-se na perninha do pequeno príncipe, como um bracelete de ouro. Aquele que eu toco, eu o devolvo à terra de onde veio. Continuou a serpente. Mas tu és puro. Tu vens de uma estrela. O príncipezinho nada respondeu. Tenho pena de ti, tão frágil, nessa terra de granito. Posso ajudar-te um dia, se tiveres muita saudade do teu planeta. Posso? Oh! Eu compreendi muito bem. Disse o príncipezinho. Mas por que falas sempre por enigmas? Eu os resolvo todos. Disse a serpente. E calaram-se os dois. Continue acompanhando na parte 4. Curta o vídeo. Compartilhe. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. Obrigado.